O que ficou para a história dos 16 anos do governo do PT no poder? Descubra como as suas decisões moldaram a economia do Brasil e impactaram o bolso de todos nós. O Partido dos Trabalhadores, nos últimos 22 anos, governou o Brasil por 16, marcando um período de grandes mudanças econômicas e sociais. Nesse vídeo, vamos analisar como as decisões tomadas nesse período impactaram a economia brasileira, os investimentos e o bolso dos brasileiros, desde políticas de inclusão social até a expansão do crédito e os escândalos de corrupção. O legado do PT desperta debates acalorados. Para entendermos o contexto completo, vamos começar explorando a trajetória do partido, desde a sua fundação até a sua ascensão ao poder. Depois, vamos abordar os principais programas econômicos, as conquistas e os desafios enfrentados. Se você quer entender como as políticas econômicas do PT moldaram o Brasil e o que podemos aprender com elas para o futuro financeiro do país, fique comigo até o final desse vídeo. A história do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ou PT, foi fundado em 1980, em meio à redemocratização do Brasil, por líderes sindicais, intelectuais e ativistas de esquerda. Entre seus fundadores, destaca-se Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-metalúrgico que se tornaria a principal figura do partido. Desde o início, o PT se destacou por defender os direitos dos trabalhadores, a distribuição de renda e a justiça social. Seu discurso voltado para as classes populares rapidamente atraiu apoio, especialmente entre os mais pobres e os movimentos sociais organizados. Nos anos 80 e 90, o partido ganhou força ao se posicionar contra as privatizações e as políticas neoliberais adotadas pelos governos anteriores. Sua base sólida de militantes e sua defesa das causas sociais ajudaram a consolidar o PT como uma das maiores forças políticas do país. Foi apenas em 2022 que o PT conquistou a presidência com a eleição de Lula. Esse momento marcou uma virada histórica, colocando um representante das classes trabalhadoras no mais alto cargo do Brasil. O primeiro mandato de Lula foi marcado por estabilidade econômica, crescimento e programas sociais como o Bolsa Família, que já havia sido iniciado no governo do Fernando Henrique Cardoso, que se tornaram símbolos do governo petista. No entanto, a trajetória do PT também foi marcada por polêmicas, como os escândalos de corrupção, que abalaram a confiança pública e dividiram opiniões sobre o verdadeiro impacto do partido na economia. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para que você seja notificado sempre quando subir um novo vídeo. Lembrando que aqui no canal eu falo sobre economia, investimentos e educação financeira. Se você acha que esses assuntos são importantes, já encaminhe esse vídeo para algum amigo ou familiar, porque certamente vocês estarão me ajudando e também estarão ajudando outras pessoas a entender um pouco melhor como funciona a economia. Bom, depois desse breve preâmbulo que eu trouxe aqui para vocês sobre a história do PT, né, como que ele se iniciou, agora vamos falar um pouco mais sobre o que aconteceu depois desses 16 anos no poder. O Lula entrou em 2002, tomou posse em 2003, teve 2 mandatos, depois colocou a Dilma em mais um mandato e meio até o impeachment devido às pedaladas fiscais e agora voltou por mais 2 anos, né? Atualmente ele está e ainda tem mais 2 anos pela frente. E uma das grandes coisas que o PT sempre diz é que ele sempre atua em pró do pobre, né? Das pessoas mais necessitadas. Depois de 16 anos de governo, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados econômicos, tá? Baseado em fatos, não é nada criado por mim, é simplesmente baseado em fatos, em como que a economia andou ao longo desse período durante a presidência do governo do Lula e da Dilma, que são os principais expoentes do Partido dos Trabalhadores. Então vamos aqui para a tela, que eu vou trazer aqui alguns pontos bem importantes aqui sobre os principais dados econômicos. Então vamos lá. Vou trazer aqui, bom, tá aqui na tela para vocês, tá? Vou trazer vários assuntos, vou trazer sobre educação, sobre saneamento básico, economia e vários outros dados aqui para que a gente possa fazer uma análise completa se realmente o Partido dos Trabalhadores foi de fato um bom governo para o Brasil durante todos esses anos. Então vamos lá, trazer aqui para vocês, primeiro falar sobre a educação. O último dado aqui que eu encontrei aqui é sobre o estudo de PISA, que traz aqui assim uma análise geral sobre como que está a educação nos principais países na questão de matemática, ciência e leitura. E o Brasil se encontra nas últimas posições no último dado de 2022. Se formos trazer aqui os países, né, esse aqui é o ranking,
né? Nós temos aqui a média da OCDE e abaixo da média da OCDE. Então, o Brasil se encontra nessa posição aqui. Então, dos 81 países nos quais foi aplicada essa prova de matemática, leitura e ciências, o Brasil ocupa uma das últimas posições. Se você for olhar aqui, ó, a última posição aqui é do Paraguai, aí tem República Dominicana, Salvador, Guatemala, Kosovo, Filipinas, Panamá. O Brasil se encontra aqui um pouquinho à frente da Argentina, mais atrás de Costa Rica, Colômbia, Macedônia, Arábia Saudita, Tailândia. Então se encontra aqui nas últimas posições. Outro dado também que a gente pode dar uma olhada aqui também é que metade dos alunos brasileiros de 9 anos não sabem resolver tabuada e contas como contas de 3 dígitos ali, né, de subtração, multiplicação. Então isso já mostra a qualidade do estudo do Brasil, que não é, como a gente já sabe, das melhores. E lembrando sempre, né, que o PT sempre diz que ele sempre está em prol da educação, da saúde e dos programas sociais para os mais pobres. Mas durante 16 anos de governo eles não conseguiram solucionar esses problemas. Outro dado também aqui importante também é que de 37 países, o Brasil é o segundo com maior proporção de jovens nem trabalham e nem estudam. Então já deu para perceber que o nível da educação no Brasil ele é muito baixo, apesar dos grandes investimentos que o Brasil faz. Porém, esses investimentos eles eles não geram tantos frutos assim, porque eles são mal alocados. E isso acaba trazendo esse déficit na educação do brasileiro, que certamente impacta o mercado de trabalho, porque com uma população com baixo grau de escolaridade e uma baixa qualidade, acaba trazendo profissionais menos capacitados. E com profissionais menos capacitados, temos baixos salários e por aí por diante. Agora eu quero trazer para vocês outros dados, tá? Falamos agora sobre educação. Agora vamos trazer dados sobre o saneamento básico. Então, trazer aqui na tela para vocês sobre o saneamento básico. Aqui é uma matéria da Exame, tá? Que fala um cenário que não muda. No Brasil, 90 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. O ranking de saneamento de 2024 realizou um retrato da situação de saneamento no Brasil nos 100 municípios mais populosos do Brasil. Se formos olhar aqui os dados, quase 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto, o que é um índice extremamente alto, que gera várias doenças, né? E que também o tratamento de água também ainda está bem abaixo do que poderia ser o tratamento de água. Isso também gera várias doenças graves, que acabam levando sobrecarregamento do SUS. E se vocês forem lembrar, recentemente tivemos o marco do saneamento, que acabou levando, né, essa solução do saneamento básico para a iniciativa privada, já que o governo, e isso eu trago todos os governos, tá? Eu estou trazendo um pregresso sobre a história do PT, porque foi o PT que ficou mais no poder ao longo desse período, né, de cerca de 22 anos, 16 foi o PT, e o governo não conseguiu dar andamento nessas tratativas. E aí, com o marco do saneamento aprovado pelo último governo do Jair Bolsonaro, acabou injetando um capital privado para tentar sanear esse problema e trazer mais qualidade de vida para os brasileiros. Então, se você for trazer aqui uma matéria aqui para vocês da CNN, que mostra aqui que o novo marco legal do saneamento gerou mais de 70 bilhões de investimentos em saneamento básico. E só assim que nós, de fato, conseguimos sanear esse problema, através da iniciativa privada, já que o governo não tem o poder e não tem a capacidade técnica para resolver esse problema. Um problema de anos só pode ser resolvido com a ajuda ou auxílio da iniciativa privada. E claro, ao longo do governo, e até mesmo quando o PT não era do governo, alguns pontos eles foram contra, e um dos pontos que o governo do PT e seus aliados foram contra foi o do marco do saneamento básico. Então, se eu trazer aqui a matéria aqui para vocês, ó, PT e o pessoal são contra o marco regulatório do saneamento. Justamente saneamento e investimento que traria mais qualidade de vida para os mais pobres. E o PT e o PSOL, eles foram contra. Assim como o PT também foi contra o Plano Real, que salvou o Brasil da hiperinflação em 94. Então, se formos analisar, o PT foi contra grandes avanços da economia brasileira. E agora eu vou trazer um outro dado aqui para vocês sobre justamente a economia. Então, falando sobre educação, saneamento básico, tratamento de água. Vou falar agora sobre a economia. Os governos do PT sempre dizem que eles estão atuando para que o Brasil se torne menos desigual. Porém, não é isso que está acontecendo de fato. Apesar dos 16 anos no poder,
Hoje, o Brasil é o 10º país mais desigual no mundo. E se for tirar todos os países que estão na frente dele, né, que são os africanos, o Brasil é o país mais desigual daqueles que não estão na África. Então, peraí, tem uma coisa errada. Se o governo está lá para justamente tornar o país menos desigual, em 16 anos eles simplesmente não conseguiram fazer nada. Então, peraí, tem uma coisa errada. Tá querendo realizar um plano de governo para um país menos desigual, mas não está conseguindo atuando, sendo que eles próprios estão enriquecendo. Então, fica um pouco contraditório isso. Trazer agora um outro dado econômico para vocês do IBGE, tá? 59 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 22 por dia. Apesar do governo Lula ter expandido cada vez mais o Bolsa Família e diversas outras bolsas, os índices de desigualdade e os índices de pobreza no país ainda continuam altos. Não adianta nada você dar o peixe e não ensinar as pessoas a pescar, o que acaba trazendo ineficiências dentro desse programa. Se você for analisar no estado do Maranhão, por exemplo, tem mais pessoas recebendo Bolsa Família e outros programas sociais do que pessoas de carteira assinada trabalhando. Então tem alguma coisa errada aqui que a gente precisa rever. Claro, você tem que ajudar pessoas sim a manter um padrão de vida, pelo menos que dê para a pessoa sobreviver em um patamar acima da linha da pobreza, mas pelo menos você tem que ensinar e dar ferramentas para que ela saia da situação e não se acomode e viva apenas desses programas. E um último dado aqui de segurança pública: o Brasil é o líder no ranking de homicídios no mundo, diz aqui um estudo da ONU. A gente sabe que a segurança pública no país como um todo é precária, né? Nós temos diversos casos de homicídios, assaltos, furtos, e cada vez mais nós estamos vendo que, de fato, os bandidos estão tendo mais privilégios do que a população. Então, isso de fato acaba trazendo mais ainda insegurança para nós brasileiros. E só para finalizar, tá? Essa questão dos dados econômicos, eu vou trazer aqui uma fala da Gleisi Hoffmann, que é líder, né, do Partido dos Trabalhadores, e diz que o PT precisa de mais 4 anos para consolidar o projeto. Se dos últimos 22 anos, 16 anos o PT esteve no poder e ainda não conseguiu resolver nada, em mais 4 anos, muito dificilmente acredito que eles vão conseguir alguma coisa. E claro que fica notória que ao longo desses anos nós tivemos diversos anos perdidos, décadas perdidas de desenvolvimento do país. Afinal, o PT sempre foi contra os principais marcos que realmente fizeram uma grande diferença, tanto economicamente como também de desenvolvimento da população, para que o brasileiro possa crescer financeiramente, economicamente. E com isso, todos esses pontos que eu levantei para vocês, nós nos encontramos na situação atual, onde nós temos um alto risco fiscal, contas públicas nas alturas, cada vez mais impostos. E agora eu vou trazer um ponto também, que claro tem que ser noticiado aqui, que durante os governos do PT foi onde nós tivemos os maiores casos de corrupção do mundo. Não foi só do Brasil, foi do mundo. O caso do Mensalão e do Petrolão. Claro, também além do impeachment da Dilma, devido ali a pedaladas fiscais. Então, se a gente for contar os casos de corrupção do Mensalão e do Petrolão, o Brasil teve um rombo na casa dos bilhões, beirando ali quase os trilhões. O valor exato nós nunca iremos saber, né? É muito difícil conseguir mapear tudo, mas graças ali a algumas ações da justiça nós conseguimos reaver parte desse recurso que foi desviado. Recurso meu, recurso seu, que foi desviado através da corrupção. Mas ainda sabemos que ainda tem muitos casos de corrupção e isso afeta não só o governo federal, municipal e também estadual. A corrupção no Brasil está muito impregnada e é muito difícil sair dessa situação. Mas foi durante os governos do PT que nós tivemos os 2 maiores casos de corrupção no mundo. E agora, depois de todo esse cenário, eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários o que vocês acham desses 16 anos do PT no governo. Ainda restam mais 2, pelo menos, do governo do Lula 3. E o que vocês estão esperando para a economia em 2025? Será que a economia do Brasil vai crescer? Será que o dólar vai se desvalorizar cada vez mais? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vou deixar também outros 2 vídeos para vocês aqui ao lado, para que vocês possam assistir e aprender um pouco mais. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever aqui no canal para que vocês possam aprender cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.